Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. Eu sou o Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E esse que você está assistindo é mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Um curso totalmente gratuito, completo, sem nenhum tipo de cobrança. Bom, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe o seu like para a gente, deixe um comentário, é muito importante o seu like e o comentário. E caso você queira, aqui embaixo tem um link na nossa plataforma cursos.umbandasoumbanda.com.br. Lá na nossa plataforma você vai poder assistir esse curso completo, com certificado e suporte para dúvidas. Lembrando que certificado é só lá na plataforma. Aqui no YouTube não tem como dar certificado para vocês, porque não tem como saber quem assistiu todas as aulas, né? A gente não tem como garantir que a pessoa assistiu todas as aulas, e lá na plataforma nós temos controle de acesso, a gente consegue saber exatamente quais aulas foram assistidas e quanto tempo de cada aula o aluno assistiu, para saber se ele realmente participou do curso ou não. Bom, nossa aula de hoje está dando continuidade aqui às linhagens de trabalho. Nós já falamos sobre Preto Velho, já falamos sobre Caboclo, e agora vamos falar sobre Erê. E assim formamos nosso triângulo de forças da direita. Bom, vamos lá para os nossos Erês. Os Erês são conhecidos na Umbanda também como crianças, né? A linha das crianças. Por que são conhecidos como a linha das crianças? Porque as suas atuações lembram muito a criança humana, a criança encarnada, né? O jovem ali no início da sua caminhada, ali dos 3 aos 10, 11 anos, mais ou menos, que é a primeira infância, né? Então, essa manifestação desses espíritos, ela lembra a primeira infância. Mas por que ela é dessa forma? Por que ela lembra a primeira infância? Bom, os Erês, eles não são espíritos que foram encarnados nessa terra. É claro, eu sei, agora é o momento em que você e muitos outros começam a criticar, contando histórias dos seus Erês, ou dos Erês que contaram histórias para vocês. Enfim, os Erês, eles são seres encantados do quinto plano da vida, numa dimensão à direita da nossa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles não encarnaram. Eles são seres encantados, adultos, muito antigos, muitas vezes com centenas de anos já de consciência naquele lugar. Porém, o quinto plano da vida, ele traz seres humanoides, ou seja, eles têm um formato humano, né, braços, pernas e tal, mas eles são menores do que nós, eles têm uma aparência um pouco diferente da nossa, espiritualmente falando, e eles não têm ainda a malícia que nós temos. Eles têm muita inocência na sua atuação. Então, eles gostam muito de replicar o que eles veem, o que eles captam da gente. E quando um Erê te acompanha, quando o Erê recebe a missão, fala, ó, acompanha aquele irmão ele vai ser um médium de Umbanda, né? Acompanhe ele, auxilie na jornada dele, ele vai até, de forma atemporal, ele vai até a sua infância para ver quem é esse ser, onde ele surgiu, como foi essa caminhada dele. Então ele percebe ali, na primeira infância, uma forma de alegria, de inocência, de lidar com as pessoas, onde se consegue muita coisa, se consegue muito resultado, né? Uma criança, quando ela consegue falar claramente aquilo que ela deseja para um adulto, normalmente ela o convence. Por que ela o convence? Por conta da inocência, da simplicidade.
As crianças, muitas delas não têm essa malícia, né? As crianças encarnadas, nossos filhos, sobrinhos, netos, eles não têm essa malícia, né? Eles vão pro choro, eles brigam, eles fazem aquela confusão para tentar conseguir o que querem, mas os herês, eles têm a inocência ao lado deles, mas eles têm muita experiência de vida. Então eles conseguem colocar bem as palavras para envolver e direcionar as pessoas. Então, é uma linhagem de trabalho composta por seres encantados que, em sua maioria, vem trazer um pouco da inocência e da alegria para as pessoas. E quando começaram a se manifestar no nosso plano, quando começaram a se manifestar na matéria, na Umbanda, os clarividentes que existiam nos locais observavam e viam aquele ser humanoide, não conseguia ver claramente, mas via que era pequenininho e falava de um jeito estranho, de um jeito diferente, né? Então falou, poxa, é um espírito de uma criança. Ah, o espírito de uma criança é um espírito de uma criança. E aí começaram a rotular os herês de criança. É um herê, é uma criança, é um herê, é uma criança. E dessa forma eles acabaram assumindo o arquétipo, assumindo o rótulo da criança. Assumindo esse rótulo, assumindo esse arquétipo, eles passaram a se identificar como tal. E desde esses primeiros que se manifestaram até os atuais, todos eles assumiram plenamente esse arquétipo. Ah, pô, se eles ficam felizes em saber que eu sou uma criança, então eu vou dizer que eu sou uma criança. Por quê? O que interessa não é quem eu sou, mas o que eu faço por vocês, né? A visão do herê. O que interessa não é quem eu sou, é o que eu faço por vocês. Não é de onde eu venho, é de onde você ficaria confortável se eu viesse. Então, ficou muito mais fácil contar histórias lúdicas para os assistentes, para os médiuns, para que eles se sentissem confortáveis em ter aquele atendimento, em ter aquela consulta com o herê, do que contar a sua real origem e causar um estranhamento, principalmente numa Umbanda que estava começando, né? Que estava começando a sua caminhada e não tinha como se desvincular totalmente da questão espírita, né? Porque a manifestação do espírito vem do espiritismo e no espiritismo se manifestam apenas espíritos que já foram encarnados em algum momento. Então, o herê não queria, nesse momento, aquela entidade, aquele encantado, ele não queria fugir à regra. Então, para não fugir à regra, eu preciso me assumir como um espírito infantil, que é o que eles querem de mim. Além desse espírito encantado, existem mais 2 tipos de manifestação de herê. Essa que eu falei para vocês até agora, do espírito encantado, ela abrange 90% dos herês. 9 em cada 10 herês são encantados. Então, se o seu terreiro tem 30 médiuns, pode ter certeza que pelo menos 27 herês que se manifestam neles, se não mais, são encantados. Tá, mas e os outros? Como é que funcionam os outros? Os outros são assim. Você tem lá o encantado, que representa 90% da manifestação ali do terreiro, e você tem 2 pequenos grupos, cada um desses grupos representa mais ou menos 5% da manifestação. Um desses grupos é composta por espíritos adultos, elevados, espíritos de alto grau. Esses espíritos de alto grau, muitas vezes equiparados até aos pretos velhos, em luz, em hierarquia, eles vestem a roupagem fluídica, ou seja, eles se manifestam dentro de um arquétipo de herê, de criança. Eles se, vamos dizer assim, vulgarmente falando, eles se fingem de criança, né? Eles utilizam o molde, o arquétipo do herê para vir cuidar, comandar, auxiliar, fazer o que tiver que fazer dentro do terreiro. O outro grupo, composto também por aproximadamente 5% desses herês, ele
é composto por crianças que realmente encarnaram em algum momento e desencarnaram. Porém, não são quaisquer crianças, né? Não são quaisquer crianças. Essas crianças que encarnaram e desencarnaram são herês que, em determinado momento, tiveram a missão de vir ao plano material para compreender como funcionam as coisas aqui, para, com essa compreensão, explicar e auxiliar as egrégoras de encantados para que eles possam fazer um trabalho mais voltado para as necessidades reais das pessoas encarnadas. Então esses encantados, eles passam para o próximo plano. Aqui no próximo plano eles encarnam. Depois de encarnar, eles ficam um curto período de tempo, normalmente de 5 a 7 anos. Fica um curto período de tempo, às vezes até 10, tal, mas curto em relação à vida humana normal, e desencarnam. E quando ele desencarna, ele não entra no ciclo evolutivo do encarnado convencional. Ele permanece no ciclo evolutivo do herê, mas vinculado aqui ao nosso sexto plano. E vinculado ao nosso plano, ele vai coordenando e auxiliando a caminhada dos demais herês que vão se manifestando no plano material, através dos seus médiuns. Esses herês, tanto os que são espíritos humanos, que já foram encarnados, que têm elevadíssimo grau, quanto os que já encarnaram e desencarnaram ainda crianças, esses herês, eles normalmente, tá, não manifestam-se. Eles ficam no suporte, eles ficam dando apoio. E quando manifestam-se, muitas das vezes, são médiuns que vão comandar. Ou seja, aquele médium que está predestinado a comandar uma casa, comandar um terreiro, muitas vezes tem a manifestação desses espíritos. Isso não quer dizer que você vai sair agora achando que você tem a missão de comandar um terreiro, porque o seu herê contou uma história de vida. Uma história como se ele tivesse vivido aqui. Por quê? Porque os herês contam essas histórias para seus médiuns. Eles contam essas histórias para as pessoas. E por que eles contam essas histórias? Porque essas histórias são confortantes ou trazem uma lição de vida. Então eles estão, na verdade, te contando uma história lúdica para te dar uma lição de vida, para te ensinar algo. Então ele não simplesmente chega lá e fala assim, e agora o que eu vou falar para esse cara que está me enchendo o saco perguntando aqui de onde eu vim? Eu não quero dizer de onde eu vim. O que eu falo para ele? Não, não é assim. Primeiro, ele percebe que há em você, que há no médium, uma necessidade extrema de saber de onde o herê veio, uma curiosidade muito grande. E ele não consegue compreender essa curiosidade. Então, ele resolve auxiliá-lo, trazendo uma história que supra essa necessidade e que também traga um ensinamento. Então esse herê vai trazer uma história de vida, uma mensagem, algo que vá te fazer pensar, vai te fazer evoluir. Então ele vai te trazer uma história, normalmente uma história de dor, uma história de sofrimento, nunca é uma história bonitinha, né? Daquela criancinha que era lindinha, fofinha, de repente, pum, morreu. Não. É sempre uma história de vida, por mais que sejam infantes, uma história sofrida, uma história que ensina algo a você. Por quê? Porque o objetivo não é a história em si, mas o ensinamento. Porque a história em si é uma criação da mente inocente e novata ali do encantado. Enfim, esses são os encantados que nós chamamos de herês. Na próxima aula, nós voltamos com outras linhagens da Umbanda. Um grande abraço, não esquece de curtir, compartilhar e de deixar seu comentário nesse vídeo. Um grande abraço, axé.